E Júlio virou o corpo de Isabela de costas. É maior que fique quieta. Encoste-se na parede assim. É maior que assim. É maior que. Não tire a roupa. Vou te tomar assim mesmo. É maior que. Tudo bem. Devagar. Devagar, por favor, cunhado. Não havia necessidade de explicação nem de compreensão. Eles estavam fazendo uma escolha agora. Olá! Esta é a história de Huang Won Ige-un. Esta é a história quente, e ao mesmo tempo, calorosa de um cunhado viúvo e sua cunhada divorciada. Começamos agora. Por favor, inscreva-se e curta. Junho, estava indo para a casa de seus sogros novamente hoje. Como era de costume nos finais de semana, em vez de sua casa vazia, ele parava na casa da sogra, onde a sala de estar estava sempre silenciosa. 4 anos haviam se passado desde que sua falecida esposa partira. A família da sogra ainda o chamava de cunhado, e ele ainda se movia pela casa como um membro da família. Mesmo após a morte de sua esposa, ele não era um genro solitário, mas apenas o marido da irmã mais velha. Naquele dia, ele abriu a porta da frente segurando uma sacola com as frutas favoritas de sua sogra. Mãe, cheguei. A casa estava silenciosa. No entanto, ao passar pela sala e se dirigir à cozinha, ele viu uma mulher parada ali em silêncio, segurando uma xícara. Era Isabela, Ji-un, a irmã mais nova de sua esposa, que estava morando com os pais após o divórcio. Cunhado, você chegou? Ela sorriu sem jeito. Júlio desviou o olhar por um momento. Ela estava muito mais magra do que antes, e seus cabelos presos sob um cardigã cinza escuro a faziam parecer estranhamente mais madura. Minha mãe foi visitar uma amiga, mas voltará em breve. Um breve silêncio. Os dois se encontravam frequentemente, mas era a primeira vez que ficavam sozinhos na casa. Isabela lavou a xícara, sacudiu a água e disse: Cunhado, você é igual a antes. Traz frutas, abre a porta e entra. Às vezes parece que minha irmã ainda está viva. Júlio não disse nada a essas palavras. Apenas fechou os olhos e engoliu um suspiro. Isabela olhou para ele discretamente. As costas dele ainda pareciam largas e duras, como se ele estivesse tentando carregar um fardo pesado sozinho. Por que será? Ultimamente, ele estava começando a parecer mais homem para ela. Isabela balançou a cabeça. Esse era um sentimento proibido, algo que jamais poderia ser dito em voz alta, mas seus olhos já o seguiam aos poucos. A sogra ligou, dizendo que havia encontrado uma amiga e que demoraria um pouco mais, pois jantaria fora. Fiquem juntos. Cunhado, jante aí hoje também. Júlio prontamente concordou, mas no momento em que seus olhos encontraram os de Isabela, ambos desviaram o olhar de forma um pouco estranha. Na sala, apenas a luz fraca da televisão piscava. Júlio lavou as frutas que havia trazido e as colocou em um prato. Isabela, em silêncio, colocou 2 xícaras de chá na mesa. Acabamos ficando só nós dois, né? Isabela disse sorrindo. Pois é. Não é estranho, mas por algum motivo está mais silencioso hoje. Júlio respondeu, sentando-se calmamente no sofá. Isabela ia se sentar longe, mas pegou o controle remoto da TV. Um programa de variedades barulhento estava passando na tela, mas um silêncio de outro tipo pairava entre os dois. Cunhado, você está acostumado a ficar sozinho? Isabela perguntou de repente. Júlio ponderou por um momento. Estou tentando me acostumar. Na verdade, às vezes ainda parece que vou ouvir a voz da sua irmã quando abro a porta. Júlio deixou a frase incompleta, e Isabela se virou lentamente para ele. Você não se sente sozinho nesses momentos? Essa pergunta não era apenas uma simples frase. Isabela estava frequentemente envolta nessa solidão ultimamente. Júlio a encarou devagar. Quase ninguém da minha idade não se sente sozinho. Mais silêncio se instalou entre os dois. Desta vez, parecia que nem o som da televisão, nem o barulho dos carros na rua podiam ser ouvidos. Isabela levantou-se calmamente e se aproximou de Júlio. Quero um pouco deste chá antes que esfrie. Ela estendeu a xícara com cuidado, e no momento em que a mão de Júlio alcançou a dela, seus dedos se roçaram. Um contato muito pequeno e silencioso, mas os dois sabiam.
Era o início de algo que cruzava uma linha. Isabela demorou um pouco para soltar a xícara que estava entregando. Uma hesitação muito breve. Mas aquele breve lapso de tempo tocou o coração de Júlio. Ambos beberam o chá em silêncio, mas seus olhares se cruzavam, e suas respirações se tornavam mais curtas. Ao colocar a xícara, a mão de Isabela roçou novamente as costas da mão de Júlio. Desta vez, claramente. Isabela puxou a mão, parecendo levemente assustada, mas uma expressão indizível se espalhou por seu rosto. Me desculpe. Eu me sentei muito perto, não foi? Sua voz era baixa e cautelosa, mas não era de forma alguma uma palavra para recuar. Júlio balançou a cabeça. Não. Eu é que deveria ter sido mais cuidadoso. Ele disse isso, mas seu olhar não se desprendia dela facilmente. Isabela, sentada na ponta do sofá, baixou ligeiramente a cabeça e perguntou em voz baixa: Cunhado, eu te incomodo? Essa pergunta não era mera curiosidade, mas um desejo de sentir algo. Júlio hesitou em responder. Ela era a irmã de sua esposa. Ela estava morando sozinha por um tempo, sempre fingindo ser forte, mas às vezes parecia tão solitária. E neste momento, ela o olhava diretamente. Isabela. Pela primeira vez, Júlio a chamou pelo nome. Nem cunhada nem senhora Isabela. Apenas Isabela. Aquelas palavras fizeram Isabela arregalar os olhos, e ela aceitou algo contido nelas, sem desviar o olhar. Naquela noite, um fio agitou um coração, e um coração começou a agitar a linha. A sogra não voltou até tarde da noite. Chegou uma mensagem de texto dizendo que ela passaria a noite na casa de um conhecido. Isabela não demonstrou reação ao ver a mensagem. Júlio sentou-se na sala sem dizer nada, como se estivesse esperando por isso. E Isabela silenciosamente sentou-se ao lado dele. Naquela noite, havia apenas os dois na casa. Não falavam, mas uma tensão estranha pairava no ar. A noite estava tão silenciosa que até a respiração podia ser ouvida. As luzes estavam fracamente acesas e a televisão já estava desligada. Isabela perguntou com cautela: Cunhado, você sente falta da minha irmã? Júlio balançou a cabeça lentamente. Sinto falta, mas não choro mais. Havia sinceridade em suas palavras, e essa frase penetrou ainda mais fundo no coração de Isabela. Isabela silenciou por um momento e perguntou, com muito cuidado: Então, neste momento, você está pensando nela? Júlio levantou a cabeça. Os olhos dela estavam tremendo. Esse tremor não era o fim de uma pergunta, mas um olhar pedindo permissão. Ele disse calmamente: Não, agora só estou vendo você. Com aquelas palavras, a expressão de Isabela desmoronou. Ela levantou-se do sofá em silêncio e se aproximou de Júlio lentamente e encostou a cabeça no ombro dele. Júlio inspirou profundamente aquele pequeno calor corporal. Isto é algo que não deve ser feito. O aviso ressoava em sua cabeça, mas sua mão lentamente envolvia as costas dela. Isabela se levantou e olhou em seus olhos. Eu não sou a cunhada agora. Sou apenas uma mulher. Terminando a frase, ela o beijou nos lábios, muito devagar. Naquela noite, a temperatura corporal e a respiração, as pontas dos dedos trêmulas e a hesitação se misturaram. Uma noite que ninguém sabia e que não podia ser contada a ninguém, começou silenciosamente. Amanhã chegou como sempre. O sol continuava quente, e o som silencioso do café sendo coado vinha da cozinha. Isabela estava sentada à mesa, ajeitando o cabelo frio com as mãos. Havia um cansaço de quem não havia dormido o suficiente em seus olhos, e um silêncio diferente pairava em seus lábios. Pouco depois, Júlio apareceu. A camisa arrumada de sempre, o andar silencioso. Sua expressão não mostrava nenhuma agitação. Dormiu bem? Isabela perguntou primeiro. Sim, muito bem. Uma resposta curta. Os dois conversaram naturalmente, como se nada tivesse acontecido na noite anterior. Mas só eles sabiam que a qualquer momento, com apenas uma palavra, com apenas um olhar, todas as emoções poderiam ressurgir. Júlio sentou-se à mesa e pegou a xícara de café. Sua mãe volta hoje, não é? Sim. Ela disse que volta por volta do almoço. Mesmo com essas palavras, a expressão de ambos não mudou. A noite de ontem já era a lembrança de um cúmplice que precisava ser rigorosamente escondida. Mas o que não se apagava, mesmo tentando apagar, era o calor que havia tocado a pele
e a pureza que havia permanecido nos lábios. Isabela arrumou a mesa calmamente e disse: Cunhado, é melhor você ir embora hoje. Se a mamãe chegar, eu explico a ela sozinha. Júlio assentiu e se levantou. Enquanto calçava os sapatos na entrada, ele se virou com cautela. Isabela o olhava em silêncio. Naquele momento, emoções maiores do que palavras passaram entre seus olhares. Não era arrependimento, mas reconhecimento. E a partir daquele dia, os dois concordaram em não falar sobre o assunto. Mas a lembrança daquela noite os abalava de maneira mais longa e profunda do que as palavras. Depois daquela noite, Isabela tentou reduzir o tempo que passava com o cunhado. Ela se certificava de que ele viesse apenas quando a sogra estivesse em casa, e por algum motivo, adiava o pedido para que ele fizesse compras. Júlio também parecia aceitar em silêncio o distanciamento dela. Ele sempre a cumprimentava com seu sorriso calmo de sempre. E mesmo sentado à mesa, nunca demorava a fixar o olhar nela. Mas essa pretensão de não olhar era o que se sentia mais pesado. Isabela se sentia desconfortável. Acima de tudo, sentia-se incomodada por estar sendo a primeira a se afastar. Por que era tão complicado? Teria sido bom se tivesse acabado naquela noite. No entanto, desde aquela noite, toda vez que se deitava sozinha, o que ecoava em seus ouvidos era a respiração dele, e o calor que sentia nas costas ainda não havia esfriado. Então, em uma noite em que a sogra estava fora, eles se encontraram por acaso na porta de entrada e ficaram parados por um momento, sem palavras. Júlio foi o primeiro a falar. Isabela, parece que estamos nos evitando desde aquele dia. Isabela não abriu a boca. Eu não penso naquele dia como um erro. Mas me desculpe se esse sentimento se tornou um fardo para você. Com essas palavras, Isabela levantou a cabeça. Cunhado, eu também não penso que foi um erro. Mas meu coração tem mudado muito desde então. Essa frase não era uma confissão, mas outro distanciamento. Júlio assentiu em silêncio. E naquele dia, eles deram as costas um para o outro e entraram em seus quartos, sem que nada mais acontecesse. No entanto, apenas as palavras e os olhares estavam distantes. O sentimento entre os dois ainda crescia no silêncio. Naquela noite, a sogra novamente passou a noite fora. Isabela arrumou a cozinha, dobrou os cobertores novamente e tentou acalmar o coração com gestos inúteis. Mas seu coração não se aquietava. Júlio ficou no quarto de hóspedes. Havia um pequeno quarto de hóspedes que a sogra usava, e ele costumava passar um tempo lá sozinho. Naquele dia, ele entrou no quarto em silêncio e fechou a porta, mas entre aquele quarto e o de Isabela havia apenas uma parede. Não falavam, mas sentiam que o outro estava acordado. Isabela sentou-se encostada na parede. Estava sentada prendendo a respiração, como se temesse que seus batimentos cardíacos pudessem ser ouvidos pelo cunhado do outro lado da parede. Naquele momento, toque. Um leve som de algo tocando a parede. Isabela levantou a cabeça assustada e, em seguida, tocou a parede devagar, muito silenciosamente, e do lado oposto, sentiu a presença de uma mão tocando a parede da mesma forma. Não houve uma palavra, mas os dois estavam sentindo um ao outro através da parede. Apenas com aquela mão, seus corações estavam cruzando a barreira. Isabela fechou os olhos por um momento. Um calor, uma vibração silenciosa que se aproximava como um sopro. Aquilo certamente não era um limite para mantê-lo afastado, mas uma resposta. Eu também estou sentindo. Pouco depois, Isabela levantou-se em silêncio. No momento em que estava prestes a abrir a porta para sair, seus olhos encontraram os de Júlio no final do corredor. Nenhum dos dois disse nada, mas naquela noite, todas as emoções já estavam fluindo no ar. Júlio olhou para Isabela sem dizer uma palavra. E Isabela também não desviou o olhar. Muitas palavras já estavam empilhadas como uma parede entre os dois, mas aquela parede estava desmoronando agora, apenas com um olhar. Júlio deu o primeiro passo, cautelosamente e em silêncio. Isabela também deu um passo lentamente. Os dois, em vez de se encararem, pareciam ser atraídos em uma única direção. O quarto de hóspedes, um espaço familiar. Mas hoje, nenhum dos dois se esquivou.
o som da porta se fechando. E a confissão sem palavras. Isabela respirou fundo, encostada na parede. Júlio estava parado na frente dela, mas não estendeu a mão. Apenas esperou. Antes que ele se movesse, Isabela levantou a mão primeiro, colocou a mão no peito dele, fechou os olhos e disse: Cunhado, esta noite, não vou mais esconder. Aquela frase era uma permissão e um começo. Naquele momento, suas respirações se sobrepuseram. Suas testas se tocaram e seus lábios se uniram. E Júlio virou o corpo de Isabela de costas. Fique quieta. Encoste-se na parede assim. Assim? Assim? Não tire a roupa. Vou te tomar assim mesmo. Tudo bem. Devagar. Devagar. Por favor, cunhado. Nenhuma explicação ou compreensão era necessária. Eles estavam fazendo uma escolha agora. Eles se envolveram de forma quente e silenciosa, a tal ponto que esqueceram até mesmo os títulos de cunhado e cunhada. Naquela noite, não houve choro nem riso, apenas um silêncio profundo, onde eles chamaram um ao outro em seus corações inúmeras vezes, sem poder pronunciar seus nomes. O sol se infiltrava silenciosamente pelas cortinas. O chilrear dos pássaros podia ser ouvido do lado de fora da janela. Isabela abriu os olhos. Teto desconhecido. Ar desconhecido. Mas, estranhamente, não se sentia ansiosa ou desconfortável. Ela olhou para o lado. Júlio ainda estava dormindo. Seu rosto parecia mais suave do que o normal. As rugas ao redor dos olhos adormecidos e sua respiração muito sutil agitavam o coração de Isabela em silêncio. Seria arrependimento? Culpa? Não. Isabela fechou os olhos lentamente. Todo o toque e sentimento daquela noite ainda permaneciam em seu corpo. Pelo contrário, ela sentia que pela primeira vez o fundo de seu coração estava se aquecendo. Júlio abriu os olhos lentamente. Quando seus olhos encontraram os de Isabela, eles se olharam sem dizer uma palavra. Eles sabiam sem falar. Que não havia como voltar atrás. Cunhado. Isabela chamou baixinho. Júlio balançou a cabeça. Não me chame assim. Parece muito distante. Isabela sorriu levemente e assentiu. Tudo bem. Então como devo chamá-lo? Em vez de responder, ele estendeu a mão e acariciou o cabelo de Isabela. Isabela fechou os olhos. Aquele toque era o calor de alguém sem distância. Naquela manhã, os dois não se levantaram da cama até tarde. O sol ainda brilhava suavemente lá fora, e dentro dele, os dois se olhavam com um sentimento claro, mas sem palavras. Depois daquele dia, os dois ficaram muito cautelosos. Não mantinham o contato visual por muito tempo e reduziram até mesmo o tempo de cumprimento quando a sogra estava presente. Isabela preparava as refeições como sempre, e Júlio sentava-se à mesa em silêncio como sempre. Na superfície, era a rotina de um cunhado e uma cunhada extremamente comum, sem mudanças, mas no momento em que seus olhares se encontravam, toda a normalidade tremia silenciosamente. Quando suas mãos se tocavam acidentalmente na cozinha, quando se encontravam no final do corredor, e cada sutil sinal de vida que vinha de seus respectivos quartos à noite despertava incessantemente o sentimento que precisava ser escondido. Naquela noite, a sogra disse que passaria a noite com amigos. No caminho de volta das compras, Isabela de repente pegou o celular e enviou uma mensagem. Nenhuma resposta veio. Mas aquela única linha era suficiente. Às 23h, hora em que todos dormiam, Isabela apagou silenciosamente as luzes do quarto e sentou-se perto da janela. Ela não ouviu seus passos, mas sentiu sua presença. A porta levemente aberta, o calor familiar e a respiração que entravam pela fresta. Não podemos ser pegos por ninguém, Isabela sussurrou. Júlio sorriu e disse: Nunca seremos pegos. E naquela noite, eles se esconderam silenciosamente e rigorosamente,
a saudade que sentiam um pelo outro, e o segredo se aprofundou quanto mais era escondido. Isabela estava ficando cada vez mais sensível. Ela se assustava com o som da porta e seu coração palpitava sem motivo sob o olhar da sogra. O mesmo acontecia com Júlio. Um dia, ele estava olhando fixamente para o telefone e teve que forçar um sorriso e respirar fundo com um comentário da sogra. O segredo podia ser escondido por mais tempo do que se pensava, mas a emoção de manter esse segredo era difícil de suportar por muito tempo. Certa tarde, ocorreu um pequeno incidente. A sogra saiu e Isabela foi rapidamente ao supermercado. Ao voltar para casa, viu um par de sapatos familiares na porta da frente. Os sapatos do cunhado. Isso não era estranho. Mas o fato de aqueles sapatos estarem lá antes da sogra fez o coração de Isabela palpitar silenciosamente. E, por coincidência, a vizinha estava subindo as escadas naquele momento. Isabela fechou a porta apressadamente com uma expressão de pânico. Mas no momento em que seus olhos encontraram os da vizinha, uma sensação estranha a percorreu. Será que fomos pegos? Naquela noite, Isabela disse ao cunhado: temos que ter muito cuidado agora. Se alguém notar algo estranho, estamos acabados. Júlio assentiu em silêncio. Eu sei. Por isso às vezes sinto medo. Pela primeira vez, os dois proferiram a palavra acabados. Essa palavra também significava que eles já tinham ido longe demais, e aquela rachadura talvez não pudesse mais ser interrompida. A primavera estava chegando, o vento quente se infiltrava pelas janelas e o sol permanecia em todos os cantos da casa. Isabela estava arrumando os lençóis em silêncio. Ouviu a sogra chamando, mas não respondeu. Pouco depois, a porta da frente se abriu. Era Júlio. Seu rosto tinha o mesmo sorriso de antes, mas seu olhar estava diferente. Isabela assentiu em silêncio. Aquele cumprimento não tinha palavras, e não tinha mais expectativas. Eles apenas trocaram olhares de compreensão mútua, sem se despedir pela última vez. Naquela noite, Isabela olhou para fora da janela sozinha e perguntou a si mesma: foi amor? Ou foi uma ilusão que floresceu na solidão? Mas nenhuma interpretação era necessária. Foi sincero. Um amor calmo, curto, quente, e que jamais deveria ser revelado a ninguém. Todos vivem carregando pelo menos um sentimento que tiveram que esconder durante toda a vida. Para que esse sentimento não se torne um pecado, ele deve ser transformado em memória um dia. Nem todo amor tem um final, mas alguns amores permanecem no coração por mais tempo. Você teria escolhido esse sentimento? Ou teria mantido o limite desde o início? O amor é talvez um sentimento que às vezes precisa ser escondido, e às vezes precisa ser deixado para trás. Como você vê o relacionamento desses dois?